Bem, a gente quer começar esse treinamento contextualizando um pouquinho o mundo atual, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas há muito tempo já se falava do mundo VUCA. VUCA surgiu no vocabulário militar americano, que era para contextualizar o cenário de guerra. E o que é o VUCA? Que tanto se falava já há muitos anos. Era um mundo volátil, um mundo incerto, complexo e ambíguo. Mas a crise do Covid, ela acelerou esse mundo VUCA. E aí agora já temos um outro conceito, que é o mundo BANI. O que é o mundo BANI, gente? É um mundo frágil, um mundo ansioso, não linear e incompreensível. O conceito BANI foi desenvolvido pelo antropólogo, autor e futurista norte-americano Jamey Cashill, que observou que o VUCA já estava antepassado, ele já precisava de uma reformulação. E daí, então, veio o mundo BANI. Então, o mundo de volátil passou a ser frágil, o mundo de incerto passou a ser ansioso, o mundo de complexo passou a ser não linear e o mundo de ambíguo passou para ser incompreensível. E olha que interessante esses conceitos do mundo BANI. Veja se você não se identifica com isso, não é? Por que é frágil? Por que a gente está vivendo num mundo frágil? Gente, nós estamos suscetíveis a catástrofes. Isso é uma questão. As empresas estão em cenários frágeis, nossas equipes, o mundo está num cenário frágil. Mas o fato de ser frágil não quer dizer que não tenha nenhuma solução. Qual é a solução para tamanha fragilidade? Resiliência. Nós vamos precisar cada vez mais de profissionais resilientes para entender esse mundo frágil. Por que ansioso? Preciso explicar por que ansioso? As nossas equipes estão ansiosas, nós estamos ansiosos, é um mundo ansioso, é um mundo onde essa fragilidade, ela acaba gerando essa ansiedade. Faz sentido para você? Né? Em que momento da pandemia a gente não sofreu essa ansiedade? Eu falo por mim, em vários momentos, sim, eu vivi a ansiedade. No entanto, a gente precisa trabalhar, e a gente vai falar muito disso, na verdade, de desenvolver a nossa atenção plena. Ou seja, o respirar, a atenção plena para o momento, a serenidade, o lado direito do nosso cérebro, a gente vai falar um pouco disso, né? Esses temas vão aparecer em algum momento do treinamento. Por que não linear? Gente, nada mais é linear. Né? A gente tem altos e baixos, as empresas estão vivendo isso e não tem mais nada. Você programa, por exemplo, umas férias e você acaba não podendo fazer essas férias. Por exemplo, eu tenho vários amigos que programaram uma viagem para a Europa e que tiveram que refazer. Então você precisa de planos B, você vai precisar de plano C, plano D. Isso é o mundo não linear. E a gente precisa de flexibilidade ou não? Quando a gente não tem o controle das coisas, quando a gente está vivendo um mundo não linear, precisamos ser flexíveis. E por que incompreensível? Dá para explicar tudo o que tem acontecido? Não dá. O mundo é um mundo hoje que nem sempre nós vamos ter como explicar as coisas que acontecem e controlar as coisas que acontecem. Por isso o mundo BANI e por isso o incompreensível. E daí a gente vai precisar muito trabalhar com a transparência junto às nossas equipes e com uma coisinha que a gente vai falar muito também, que também fica do lado direito do nosso cérebro, que é a nossa intuição. Os líderes, os profissionais do futuro, que já chegou, cada vez vão ter que ser mais intuitivos. E dentro desse cenário BANI, eu quero parar um momentinho, agradecer e lembrar de todas as vítimas da pandemia, do Covid, né? Em especial a nossa amiga Polly, da Teaser Filmes Brasil. Nós perdemos a Polly para o Covid no dia 24 de janeiro. Foi muito triste para a gente. No entanto, ela nos deixa uma alegria, uma vontade de caminhar e de terminar esse treinamento, né? Então, eu deixo aqui a minha profunda gratidão, Polly, a você, que deu o pontapé inicial comigo lá em 2020 e que especialmente me deixa Adriene e Carla para darem continuidade comigo, fazendo tudo muito especial para você que está aí do outro lado da telinha. E como a gente estava falando, né, como tudo está diferente nesse mundo BANI, nesse mundo aí
frágil, ansioso, não linear e incompreensível, as pessoas estão tentando se adaptar a essas realidades. Por isso que a gente precisa desses líderes com L maiúsculo, né? Porque a gente vai descobrir, e eu vou falar muito disso durante o treinamento, que não importa o momento que nós estejamos vivendo, não importa o quão desafiador seja esse momento, o fato é que toda adversidade, ela traz oportunidades. Sim, ela sempre traz oportunidades. E eu vou aqui elencar rapidamente para contextualizar um pouquinho das oportunidades que o Covid nos trouxe. Apesar de toda a dor, de todas as lágrimas, de tudo que a gente viveu, sempre tem oportunidade. Você quer ver a primeira oportunidade? O trabalho remoto e a educação à distância. Gente, isso veio para ficar, né? Milhões de pessoas, de repente, precisaram fazer a sua educação à distância. Olha você aí, do outro lado da telinha, interagindo aqui comigo. Né? As crianças, as escolas fecharam e as crianças tiveram que ir para essa educação à distância. Qual é o ponto positivo disso? Tem muita coisa bacana, porque o conhecimento ele pode ser mais contínuo, ele pode ser adaptado à sua rotina, ele pode ser mais acessível. Tem uma consultoria americana que, segundo a pesquisa dessa consultoria, que chama Bain & Company, ela fala que as pessoas estão cada vez mais se apropriando do digital, do mundo digital. A gente pega pelos nossos avós, pelas nossas mães, pais, que até pouquíssimo tempo atrás não tinham acesso e não eram tão digitalizados. Isso é bom, esse é o lado bom, né? A gente tem um outro conceito que é muito bacana, que esse mundo bunny e essa pandemia trouxe pra gente, que é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? É você aprender continuamente. Gente, acabou aquela coisa da gente formar, fazer uma pós-graduação e ficar em uma única empresa e se aposentar nessa empresa. Não existe mais isso. A velocidade é tão grande, as coisas estão acontecendo tão rapidamente nesse mundo bunny, que para dar conta disso tudo, eu preciso me preparar, lógico, que escolhendo, né, fazendo as minhas opções pelo que eu vou aprender, mas eu preciso estar o tempo inteiro aprendendo, né? O lifelong learning fala exatamente isso, o eu aprender para sempre. Isso não acontece? Diariamente a gente aprende alguma coisa. Então, parabéns por você estar aqui praticando o lifelong learning, para ser um líder melhor hoje do que foi ontem e para ser um líder melhor amanhã do que é hoje. Isso é muito bacana. E tem um outro conceito que o Covid traz e que o mundo bunny, né? Isso tudo que eu falei até agora traz, que a mim impacta diretamente, assim, explico por que eu diretamente, porque eu repensei muito de um ano para cá isso, que é o minimalismo. O que é o minimalismo? Durante a pandemia, nós vivemos uma questão de ter que fazer as coisas com menos, não é? Menos restaurantes, menos shoppings, menos compras, menos tudo, não é? Menos relacionamentos. Então a gente acaba dando importância ao que realmente importa, entende? E isso repercute em vários aspectos da vida, inclusive dentro das empresas. E essa última mudança e oportunidade, que é o minimalismo que o Covid traz, tem uma consonância muito grande com o capitalismo consciente, que a gente quer trazer. O capitalismo, gente, está adquirindo uma feição muito mais humana, né? Muito mais humana do que a gente poderia imaginar alguns poucos anos atrás. E para a gente entender um pouco essa questão do capitalismo, a gente vai precisar contextualizar aqui algumas fases, né? No livro Empresas Humanizadas, do professor Raj Sisodia, não se preocupe com esses livros todos que eu for falando ao longo do treinamento, porque ao final você vai ter todas as referências bibliográficas que nós trouxermos aqui, tá? Então esse livro é um livro bárbaro, né? Super indico você ler. E nesse livro ele fala, até a gente chegar na era da transcendência que a gente vai falar, ele fala que a gente o mundo passou por 3 fases. A primeira fase é a era do empoderamento. Pensem, gente, 1776, Estados Unidos estava conquistando a sua liberdade.
E a partir da liberdade dos Estados Unidos, vários países da América também conquistaram a sua liberdade. Por que era do empoderamento? Porque a gente estava falando de homens livres, homens empoderados, até então não empoderados, né? Adam Smith fala naquela época que era a abertura de mercados, os mercados livres. Então nós temos mercados livres com homens livres. Então a gente tinha realmente uma era de grande realização material. Faz parte, não é? Faz parte da humanidade, né? Isso é tudo muito natural acontecer dessa forma. Então a gente tem a primeira era que o livro Empresas Humanizadas traz, é a era do empoderamento. Depois, nós passamos para a era do conhecimento. Pensa, em 1880, em média, a gente teve grandes descobertas. Algumas, a gente está falando do fonógrafo de Thomas Edison, a gente está falando do telefone de Graham Bell. Então, a gente trouxe foram muitas descobertas. Em 1900, a expectativa do americano, só para vocês terem uma ideia, era de 47 anos. Em 1990, 90 anos, 100 anos depois, passou para até quase 60 anos. Entendem? Então mudou muito. As descobertas de conhecimento foram muito, inclusive na medicina também, não é? A gente teve esse momento que realmente foi um catalisador para a nossa cultura, a era do conhecimento, né? Eu não posso imaginar um mundo sem essa era. Mas tem um ingrediente que marcou entre a era do conhecimento para essa nova era que eu vou falar para vocês, que foi o envelhecimento da população. E aí a gente entra, em 1990, em média, a gente entra na era da transcendência. As pessoas estavam envelhecendo. E você vai perceber, eu vou trazer alguns números aqui para você, que nós estamos envelhecendo. E quando a gente envelhece, os conceitos, né, e os desejos e as ambições, eles são diferentes de uma população mais jovem. Essa reflexão não é de agora, entende? É uma reflexão já de muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, Daniel Pink, que é um autor de inúmeros livros de trabalho, de gestão, de ciência comportamental, ele chama essa era de era conceitual. Em 2007 ele escreveu O Cérebro do Futuro, que falava exatamente como a sociedade está passando por uma transformação demográfica e certamente nos trará mudanças comportamentais. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1970, o Brasil, se a gente pegar a população acima de 60 anos, era em média 3%. Em 2019, essa população já aumentou para, em média, 13%. E creiam, em 2050, essa população vai ser mais de 22%. Ou seja, é um país que mudou. E não estou falando só de uma realidade brasileira, estou falando isso no mundo inteiro, Europa e Estados Unidos, enfim, América, né? Se a gente pegar nesse gráfico que você vai ver aí, olha só nessa tela que você está vendo. Em 1980, nós éramos um país jovem. Você está vendo? A base da pirâmide ela era maior. 1980, um país jovem. Em 2015, você está vendo que o meio da pirâmide está maior? Nós éramos um país adulto. Agora, olhem agora esse último gráfico à sua direita. O que acontece? Na parte de cima, que são as faixas etárias maiores, ele está maior. Por quê? Porque nós seremos, em 2050, um país de idosos. E com a maioria desses idosos, né, dessas pessoas mais velhas, o mundo começou a ter um novo olhar. Os baby booms, que a gente chama, né, os nascidos pós-guerra, eles estão mudando, na verdade, os fundamentos morais da sociedade. E as empresas, prestem bem atenção nisso, as empresas vão precisar se adequar a esse novo público, tanto de funcionários como de consumidores e de clientes. Um público que quer muito mais sentido, não é? Por isso que as empresas cada vez mais estão sendo observadas nos seus valores, nos seus conceitos, no seu caráter, né? O quanto de retidão essa empresa tem e o quanto não tem. Porque, como disse Érico Veríssimo, uma frase que eu gosto muito, do que vale construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar nesses arranha-céus? O que eu quero dizer com isso? Esse é o conceito, essa é a humanidade do capitalismo consciente.
Esse é o conceito, a humanização nas relações, entende? E aí eu fico me perguntando, o que mudou para você? O que aconteceu nesses últimos meses, nesses últimos tempos, que te fez refletir? O que te fez, na verdade, refletir? Você vê oportunidade para isso? Vê oportunidades para, inclusive, melhorar a sua liderança? Ou você não vê oportunidade nenhuma? Ao final de todos os vídeos, eu vou sempre te deixar com alguma reflexão. É muito importante que você vá anotando no caderninho que eu pedi para você trazer essas reflexões. Toda mudança comportamental, toda transformação, ela requer passos, não é? E o primeiro passo é a gente se perceber. A gente vai falar muito de autoconsciência aqui. Vá se percebendo, vá respondendo a essas reflexões que eu for te fazendo, porque só assim então você vai conseguir realmente sair da zona de conforto e dar o primeiro passo para ser um líder humanizado. Te espero no próximo vídeo.